Bom, então vamos lá. O Itaú acabou de ser pego numa história que, sinceramente, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Segundo as notícias, o Itaú enganou seus clientes por anos criando cobranças que não existiam. E eles confessaram isso. E quando eu li a notícia, eu não pensei, nossa, não acredito que fizeram isso. Na verdade, eu pensei, é claro que eles fizeram. Você vai entender tudo nesse vídeo. Por que uma empresa do tamanho do Itaú arriscaria a sua reputação por cobranças pequenininhas? E mais importante ainda, por que isso provavelmente não vai parar? Eu já te afirmo, na minha visão, isso não vai parar. Você vai entender tudo nesse vídeo. A nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado, mas nesse caso especificamente, não costumo vir aqui trazer notícias, mas nesse caso eu acho que vale a pena para conscientizar você, para ficar de olho nesse tipo de situação. Então vamos entender. Segundo as acusações que deram origem ao acordo lá com o Ministério Público de Minas Gerais, existiam cobranças relacionadas a serviços e seguros que os clientes afirmavam nunca ter contratado. Só que a parte que me chamou atenção nem foi essa, foi a forma, porque segundo os relatos, algumas cobranças apareciam com nomes genéricos. Agora, pensa comigo, você abre a tua fatura do cartão de crédito, aí lá tem mercado, gasolina, tem restaurante, tem as tuas assinaturas de streaming, tem parcelas de produtos que você comprou, e tem mais umas 15 linhas que você nem sabe, você nunca olha o que é. No meio dessas linhas aparece uma cobrança de R$8, 12, 15, cujo nome parece uma senha de Wi-Fi, você nem sabe, faz ideia do que é. Aí você vai fazer o quê? A maioria das pessoas simplesmente paga, porque o valor é pequeno. E também porque ninguém tem saco de ficar investigando linha por linha da própria fatura de crédito. E é aqui que mora o grande negócio, porque individualmente parece pouco, só que na escala de um banco gigante ou de uma empresa grande, isso vira dinheiro de verdade. Segundo os relatos, em alguns casos, o cliente tentava até cancelar e a cobrança voltava. Cara, imagina isso em qualquer outro setor. Imagina você entrar num supermercado, aí você compra arroz, feijão e carne, tá? Aí você chega em casa, aí você olha a nota do que você comprou. Aí você descobre que tem cobranças de coisas que você nem comprou, mas você já pagou, já tá em casa. Como é que a gente chamaria isso? Porque dependendo de quem tem esse tipo de atitude, muda o nome. Quando é banco, vira uma cobrança indevida. É impressionante como o português corporativo é criativo. Se fosse um supermercado, seria chamado de roubo mesmo, né? E tem um motivo para isso, para esse nome corporativo que deram. Eu já vou te explicar, calma. Só que antes, eu preciso entrar na parte estratégica do vídeo, que é justamente fazer você entender por que uma empresa do tamanho do Itaú faria isso, né, por anos. Bom, a gente está falando de um dos maiores bancos da América Latina, uma marca gigantesca, uma empresa que vale bilhões. Por que arriscar a reputação por causa de algumas cobranças? Você precisa entender como essas empresas grandes costumam operar. A resposta é simples, porque quando a gente olha para uma cobrança pequena, a gente está olhando para um cliente. Pô, 10, 12, 15 reais não vale o risco. Só que eles estão olhando para milhões de clientes e essa é a grande diferença. Enquanto a gente enxerga uma cobrança de 10 reais, a empresa olha milhões de cobranças de 10 reais. E que as pessoas não entendem como que essas grandes empresas realmente funcionam. Empresas que trabalham com base grande de cliente e geralmente de tecnologia / financeiro, elas têm uma forma muito menos visível de crescer, só que mais lucrativa. Eu vou falar de uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, mas é verdade. Empresa grande ela não cresce só conquistando um cliente novo ou conquistando dinheiro novo. Isso é o que geralmente aparece nas propagandas. O que não aparece é a segunda parte, que é justamente aumentar o quanto cada cliente deixa dentro da empresa, que é o que a gente chama de LTV. Só que algumas empresas fazem isso de uma forma estranha. E esse é o jogo. Sempre foi. Para grandes empresas, geralmente de nicho de banco, operadora, streaming, algumas academias, software, fintechs fazem isso. Essa galera aí, quase todo mundo faz isso. E normalmente isso começa com coisas pequenas. Eles vão lá, aumentam uma tarifa, aumentam um seguro, uma mensalidade, um pacote, uma taxa administrativa que tem brecha no contrato para colocar. Às vezes nem tem, mas geralmente tem uma cláusula lá que, né, a empresa administra o contrato, ela coloca o que ela quiser e não precisa avisar. Então é um reajuste que você não percebe. Tem gente que vai dizer, ah, mas isso aí tem contrato, é só ler o contrato, é normal. Muitas vezes sim, outras não, mas muitas sim. Ok? O problema é quando o cliente deixa de entender o que ele está pagando, como esse caso, que tinha nome genérico. Porque aí começa a zona cinzenta, e é nessa zona cinzenta que mora muito dinheiro. E sabe por que isso provavelmente vai continuar acontecendo, inclusive no Itaú? Porque a conta fecha, é simples. A empresa ela sabe de alguns critérios. Uma parte dos clientes nunca vai perceber essas cobranças. Outra parte vai perceber e não vai reclamar. E outra parte que é menor vai reclamar e desistir no meio do caminho. E uma parte menor ainda é que vai até o final. Então, eles analisam o risco
de uma possível indenização e decidem que vale a pena. Porque quanto eles vão ganhar é muito maior do que a taxa de indenização provável nesse caso. E se houver questões jurídicas, eles têm um aparato jurídico bem alto, que provavelmente vai diluir esse custo em muitos anos. Então, é basicamente uma análise de risco e ROE. Então, assim, esse cálculo ele existe, você pode ter certeza. Grandes empresas, não vou generalizar, mas a maioria faz isso. Eu trabalhei em estruturações de empresas grandes e me deparei com esse tipo de ação, que obviamente para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que é uma injustiça com o cliente. Mas obviamente para essas empresas, cara, não acontece nada, então elas vão continuar fazendo por baixo dos panos. Né? Toda empresa grande tem exércitos de pessoas analisando o comportamento consumidor, analisando taxa de cancelamento, retenção, ticket médio, tudo. Porque cada ajuste pequeno gera milhões. É uma alavanca, você mexe um pouquinho, uma taxinha aqui que tem cláusula de contrato, você só sobe 2% e aumenta lá 50, 60, 100 milhões da sua receita quando você tem uma base transacional muito grande. E aí você entende porque esse tipo de prática aparece em vários setores. Plano de telefone. Cara, você começa assinando lá R$ 49,90, você termina pagando R$80 depois de um tempo. Você não entende, não te avisaram, só tacaram a fatura. Seguro, isso acontece bastante. Bancos, né? Cartão de crédito, perfeito para isso. É sempre a mesma lógica. Porque literalmente quando essas empresas têm uma base grande de clientes e produtos, é só eles ativar um flagzinho, apertar num botão lá e vem uma receita em massa instantaneamente. Eu já te aviso, infelizmente isso não vai parar por conta disso. Não estou nem falando especificamente do Itaú, tá? Estou falando do mercado de forma geral, dessas práticas. Apesar de que no processo do Itaú, segundo os jornais, eles admitiram que fizeram isso. Enfim, você sabe qual que é o motivo disso? Geralmente é que os executivos internos, os funcionários dessas empresas, eles são muito pressionados. Então lá eles têm meta. Em contrapartida, eles têm uma bonificação absurda. Principalmente banco, quando eles tendem a ter um salário base menor, uma bonificação fora do comum no final do ano. Então você junta uma pressão para o crescimento, uma remuneração fora do comum. Acaba que isso faz com que a empresa passe a avaliar melhor seus riscos, entender o jogo da legislação, fazer essas coisas. Às vezes passa a perna no cliente realmente, às vezes é uma cláusula que está escondida, não tem como saber, a não ser que você vá atrás e pesquise. E é por isso que sempre vai existir dentro de uma empresa alguém tentando encontrar uma forma de aumentar a receita em taxa, pacote, seguro, reajuste, talvez seja qualquer outra coisa, mas a lógica continua exatamente igual. Agora, nesse caso do Itaú tem outra coisa. Você percebeu o tamanho que essa notícia ganhou? Porque eu fui procurar, eu fui abrir os grandes portais de notícia. E cadê? Não tem manchete. Né? Tem jornais menores, mas nos maiores não tem nem capa, não tem destaque. E vamos ser sinceros, se fosse uma empresa pequena, uma startup, uma loja, um mercado, ou outro grupo que não fosse um grande banco, uma empresa qualquer, sendo acusada de literalmente cobrar produtos que os clientes dizem não ter contratado durante mais de uma década, cara, seria um escândalo, a manchete é enorme. Agora, quando é banco, a coisa fica mais discreta, né? Se chama incentivo econômico. Banco é um dos maiores anunciantes do país. Eles têm muito interesse em jornais. Eles colocam bilhões de reais por ano em publicidade. Porque, controlando notícias, eles conseguem, de certa forma, ter uma previsibilidade maior dos seus mercados, das suas ações. E eles patrocinam jornal, portais, praticamente tudo. Então, naturalmente, quando acontece uma coisa envolvendo um grande banco, a abordagem ela tende a ser diferente. Eu não estou dizendo que jornalista recebe ligação mandando esconder notícia. Quer dizer, talvez sim. Mas o que eu estou dizendo é que tem uma diferença muito grande entre criticar uma empresa que não investe um centavo em publicidade e criticar uma instituição que movimenta bilhões dentro do mercado publicitário. E essa instituição é praticamente dono desse mercado. O resultado é esse. Então a notícia existe, ela saiu, mas ela não recebe nem de perto a atenção que receberia se fosse outro tipo de empresa. Isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas sequer vai ficar sabendo o que aconteceu. A maior parte dos clientes do Itaú, nesse caso, provavelmente também nunca vai ler essa matéria, não vai ouvir falar desse acordo, nem vai saber que talvez tenha sido afetado. Então, apesar desse canal a gente falar de gestão de empresas e separa empresários ou quem tem intenção de empreender, deixa meu alerta aqui, vá verificar nas suas faturas, verifique se não tem cobrança indevida e busque seus direitos, porque isso é uma prática, infelizmente, comum por bancos e outras instituições que trabalham geralmente com
meio de pagamento. Bom, essa análise está fazendo sentido? Dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu falo de gestão e expansão de empresas todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se você é empresário e sente que a tua empresa tem potencial para crescer muito ainda, só que hoje a gestão, a operação, a estrutura do teu negócio não consegue mais acompanhar esse crescimento, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado e inscreve a tua empresa nele. Você vai cair para conversar com o meu time e vai agendar um raio-x completo do seu negócio. Isso mesmo, nós somos uma empresa focada em gestão e crescimento de negócios. A gente entra justamente para reorganizar a operação, estruturar uma nova forma de gerir essa empresa, preparar um plano de expansão dela e conduzir toda essa transformação empresarial. Então, não é uma consultoria tradicional que só vai analisar e dar pitaco na tua empresa. Não, a gente entra para te ajudar a gerir o teu negócio, deixando ele cada vez mais forte, mais inteligente. E tudo isso começa através de um raio-x estratégico da tua operação, esse do QR Code aqui do lado. Vamos identificar gargalos, falhas estruturais na tua empresa, por que tudo hoje depende da direção para funcionar. Vamos analisar estatisticamente os números do teu negócio, entender teu mercado, problemas de gestão, perfil, liderança da tua empresa, tudo que hoje te impede de crescer e continuar elevando a tua empresa ao próximo nível. Não vai passar nada. E no final disso, você vai receber um plano estratégico completo de transformação. Você vai saber exatamente o que precisa mudar, quais são as áreas que mais vão destravar o crescimento da tua empresa, quais são as prioridades desse plano estratégico de transformação e como acelerar o teu negócio. Então, quer ajuda na gestão da tua empresa? QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição e corre, porque as vagas de diagnóstico são limitadas dentro do mês.